Começa agora Minuto da Pesquisa, o programa para ficar por dentro das pesquisas feitas no CAV e compreender o impacto delas na sua vida. Olá, começa agora Minuto da Pesquisa, o programa de toda terça-feira às 8 da manhã na UDESC FM Lages. É aqui que você fica por dentro das pesquisas feitas no Centro de Ciências Agroveterinárias, o CAV, da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC. E hoje, esta edição é um pouco diferente. Isso porque o tema central é voltado à gripe aviária, que, claro, permeia aí algumas pesquisas, com certeza aqui do CAV, mas é o tema que grita hoje na sociedade. Estamos aí atentos e atentas no estado inteiro a respeito dessa suspeita. Então, o Serviço Veterinário Oficial investiga uma suspeita de síndrome respiratória e nervosa das aves, conhecida como influenza aviária de alta patogenicidade. E este caso, então, de suspeita é em uma granja comercial de Ipumirim, no oeste de Santa Catarina. A informação é do Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA. O estado de Santa Catarina proibiu, então, a entrada de aves e de ovos de 12 municípios do Rio Grande do Sul. A medida foi tomada em função da declaração de emergência publicada pela portaria do MAPA número 795. A portaria declara estado de emergência zoossanitária no município de Montenegro, no estado do Rio Grande do Sul. Uma emergência por 60 dias, em função da detecção da infecção pelo vírus da influenza aviária de alta patogenicidade em um estabelecimento de aves comerciais. A emergência inclui uma área que abrange 10 quilômetros ao redor do estabelecimento. Minuto da Pesquisa de hoje recebe a professora Cláudia Bife, do curso de Medicina Veterinária aqui do CAV UDESC. Ela é doutora e mestre em Ciência Animal pela UDESC, tem MBA em Gestão do Agronegócio pelo Centro de Ensino Superior dos Campos Gerais e graduação em Medicina Veterinária pela UDESC também. Ela é professora colaboradora da disciplina de Doenças das Aves no CAV e, entre 2012 e 2025, também foi professora da disciplina de Patologia Aviária e Imunologia no Centro Universitário Unifacvest. É responsável técnica em granjas de postura comercial que utilizam sistemas de gaiolas e também os sistemas cage-free, ou então livre de gaiolas, e também galinhas caipiras. Ela tem experiência na área de avicultura industrial, com ênfase em incubação de aves, perus e frangos. Ela é sócia proprietária também da startup eCorps, vencedora estadual aí do programa Nascer, em fevereiro deste ano de 2025. Inclusive, ela foi nossa entrevistada já aqui em grupo, né, com este grupo aí da eCorps, aqui no Minuto da Pesquisa. Professora, muito bem-vinda ao programa. Boa tarde, Carla, tudo bem? Tudo muito bem. Obrigada pelo convite, né, para poder participar novamente aqui com vocês. Falar hoje, né, sobre um assunto que realmente está emergindo aí, né, na sociedade de uma forma geral. Importante que a gente converse sobre isso e que a gente traga realmente as informações que são importantes para a população de uma forma geral, né? As informações, elas são importantes, as pessoas precisam conhecer o que realmente está acontecendo, até para nós evitarmos, né, situações em que as pessoas acabem criando um pânico que acaba não sendo necessário. O importante é trazermos as informações, né, informações corretas para a população de uma forma geral. Exatamente. É um tema urgente. Vamos ouvir, então, uma declaração de Celes Regina de Matos, ela que é presidente da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, a SIDASC, a respeito, então, desta doença. A partir dessa declaração, a gente aprofunda o assunto. A gripe aviária é uma doença respiratória e nervosa que acomete as aves, causada por um vírus e que circula no mundo aí há cerca de 20 anos. Chegou no Brasil no ano de 2023, na América do Sul, e só em aves de subsistência haviam casos até o momento
sendo que agora em 2025 tivemos o único caso em avicultura comercial no Brasil, no Rio Grande do Sul, em Montenegro. É muito rara a transmissão dessa doença para os seres humanos. E ela acontece naquelas pessoas que manipulam as aves doentes ou mortas por esse vírus. É muito difícil outra forma de contaminação para seres humanos. Então, frise-se nos casos de manipulação de aves doentes ou mortas por esse vírus, existe uma possibilidade de contágio para o ser humano. Não há qualquer problema no consumo de carne de aves ou no consumo de ovos. É totalmente seguro, não há dado científico nenhum que demonstre qualquer risco. Podemos e devemos continuar consumindo essa proteína de alta qualidade, que é a carne de aves e são os ovos. É importante que a gente saiba que suspeitas existem todo o tempo. Já desde 2023, nos primeiros casos ocorridos em aves silvestres, tem havido notificações que são chamados, são avisos do campo, das propriedades rurais para a SIDASC. Então isso é uma rotina da SIDASC, ir até as propriedades, verificar os sintomas nas aves, isso também em suínos, em bovinos. E nesse momento que falamos de influenza aviária, houve esse chamado no município de Ipumirim. A SIDASC foi lá, avaliou os sintomas das aves e cumpriu o protocolo, que é coletar as amostras e enviar para o laboratório oficial do Ministério da Agricultura. Estamos ainda aguardando o laudo e é importante que a gente saiba que em aves as doenças respiratórias e nervosas elas têm sintomas muito parecidos. Então a única forma de se decidir qual doença é, se definir qual doença é laboratorialmente. Por isso foram coletadas as amostras e foram enviadas e estamos aguardando os laudos. Não há confirmação qualquer de foco de influenza aviária em Santa Catarina. E é sempre importante que continue notificando. É isso mesmo que a SIDASC pede. Notifique a alta mortalidade acima de 10%, há sinais respiratórios, há sinais nervosos, andar cambaleante, a crista inchada, acontece também da gente ver isso. Chame a SIDASC vai até lá, faz o seu trabalho, que é uma rotina, e desta vez estamos agindo dentro da nossa rotina. Houve uma notificação, a SIDASC foi acionada, nós fomos lá, fizemos a coleta e estamos aguardando o laudo. Em sendo positivo ou negativo, prontamente a comunidade será informada. Entre em contato com a SIDASC pelo telefone 0800 643 9300. 0800 643 9300. É importante que você aguarde completar a ligação, que ao final desse período você será atendido por um médico veterinário oficial e poderá fazer a sua notificação a fim de ser atendido pelo serviço oficial da SIDASC, do Governo do Estado de Santa Catarina. Professora, bom, nós vimos aí que realmente, como você disse, calma lá, não é para tanto, né? As pessoas precisam ficar atentas às características. Existe esse canal, vamos repetir aqui o número e eu voltarei a ele até o final da entrevista algumas vezes. A gente tem que é o 0800 643 9300, 0800 643 9300. Qualquer caso de suspeita deve ser notificado por este número. E, professora, como nós vimos, a presidente da SIDASC, a Celes Regina Matos, nos diz que a gripe aviária é uma doença respiratória e nervosa e ela nos trouxe aí alguns sintomas, a crista inchada, enfim, alguns outros traços. Você poderia nos trazer mais detalhes sobre o que é esta doença, os sintomas de modo mais completo e essas consequências para os animais, para a produção? Sim, é importante a gente lembrar então que a gripe aviária, né, ela é ocasionada por um influenza vírus e dentro dos influenza vírus nós sabemos que existem diferentes subtipos de influenza. Alguns influenzas são de baixa patogenicidade, outros influenzas são de alta patogenicidade.
Os influenzas de baixa patogenicidade geralmente cursam de uma forma subclínica, então acaba sendo até difícil de observar algum sinal nessas aves. Agora, o influenza de alta patogenicidade, ele cursa com sinais que são bem sugestivos e principalmente com um aumento súbito de mortalidade. É justamente esse influenza de alta patogenicidade que nós devemos nos preocupar, porque ele é quem tem esse impacto grande na mortalidade nas aves e nas questões relacionadas a barreiras comerciais, né, relacionadas principalmente aos mercados de importação e exportação, e também é esse influenza de alta patogenicidade que existe um risco baixo, mas existe, de contaminação das pessoas, né? Como bem colocado pela presidente da SIDASC, pelas pessoas que manipulam as aves doentes e com a sintomatologia clínica. Essas aves que se contaminam com esse influenza de alta patogenicidade, é importante a gente lembrar que, como ele é um vírus respiratório, ele vai replicar lá no epitélio do trato respiratório das aves. Essas aves, elas vão eliminar o vírus no ambiente através das secreções respiratórias. No caso do influenza das aves, ele tem uma replicação também lá no trato intestinal. Por isso que o vírus ele também é eliminado pelas fezes. Por isso que as principais formas de disseminação do vírus no ambiente são pelas aves, então nós temos que ter aves doentes, e essas aves doentes elas vão eliminar o vírus ou pelas fezes ou pelas secreções. Essas aves que têm um contato direto com uma ave doente acabam se contaminando, ou elas podem se contaminar por um contato indireto, como a gente chama. Por exemplo, né, uma ave doente, ela defecou no ambiente, a pessoa ela pisou nas fezes que contém esse material contaminado e ela acaba levando isso no seu calçado para dentro do aviário e dessa forma tem contato com as outras aves. Por isso que existe um protocolo de biosseguridade que é muito bem feito aqui no Brasil, né? A gente trabalha muito dentro desses protocolos de biosseguridade, que é justamente para evitar que esse contato aconteça. Tanto um contato direto, né, que seria com essas aves contaminadas, como um contato indireto via pessoas, né, ou calçados, ou veículos, equipamentos de uma forma geral. Por isso que as pessoas, para entrarem no ambiente de granja, realmente só precisam entrar aquelas pessoas que precisam trabalhar no ambiente. Nos casos das granjas reprodutoras, né, granjas de matrizes, incubatórios, há necessidade de banho, de troca de roupas, higienização dos calçados, né, higienização de qualquer equipamento que possa entrar para o estabelecimento para evitar esse tipo de contaminação. Sim. Existe, né, um protocolo muito intenso para justamente impedir isso. E já é feito, assim, de praxe? Já é feito rotineiramente dentro das granjas no Brasil, né? Nossa. É aquele protocolo que a gente chama de protocolo de biosseguridade. Todas as granjas, né, que são registradas no sistema do Ministério da Agricultura, né, da SIDASC, elas precisam cumprir rigorosamente os protocolos de biosseguridade. Eu comentei né, que seria o banho, a troca de roupas, sim, mas existem muitos outros pontos que precisam ser seguidos. Eu comentei esse contato indireto através de pessoas e o contato direto, né, com uma outra ave contaminada é justamente porque os aviários todos são fechados, são telados, justamente para não permitir o contato com essas aves que se encontram no meio exterior. Porque o que acaba acontecendo? Todas as espécies de aves são suscetíveis à contaminação. E aí as aves silvestres, elas acabam sendo uma fonte importante de disseminação do vírus. Essas aves silvestres, infelizmente, né, nós não temos como controlar por onde elas voam. E aí o fato de elas estarem voando por aí, elas podem chegar até uma propriedade comercial. Como é que nós vamos impedir que esse contato aconteça? Os aviários fechados, telados, as pessoas ao entrarem nos aviários vão precisar fazer a higienização das mãos, das roupas, dos calçados, para impedir que o vírus
chegue até o interior do aviário. Então, nós temos aí, né, esses programas, esses protocolos que são seguidos rotineiramente dentro dos sistemas de criação. Se porventura, né, essas aves entrarem em contato, ou mesmo essas aves silvestres, aves migratórias são um ponto importante, né? Porque o que a gente precisa lembrar? Como é que essas aves silvestres elas se contaminaram, né? De onde o vírus vem? A influenza, ela é uma doença que ela já está presente no meio avícola de uma forma mais intensa desde o ano de 2003. Há mais de 20 anos o vírus circula. Mas ele circulava principalmente lá na Ásia, né, um pouco na Europa, e a partir de 2022 ele chegou de uma forma muito intensa nos Estados Unidos. E aí, quando ele chega nos Estados Unidos, o vírus, né, o H5N1, que é essa amostra de alta patogenicidade, ele acabou sofrendo uma mutação. E quando as aves migratórias entraram em contato com esse vírus, durante o processo, então, de migração, que é um processo normal, que acontece todos os anos, as aves elas migram do hemisfério norte para o hemisfério sul, né? Então, quando entra o inverno lá, elas migram para o hemisfério sul para se alimentar, para se reproduzir. E aí, nesse processo de migração, em 2022, foi quando elas trouxeram o vírus para a América do Sul. Até 2022, nós não tínhamos relatos na América do Sul. E aí isso acabou chegando, contaminando os nossos países vizinhos, né? Então, nós temos casos de influenza no Chile, no Peru, na Bolívia, na Argentina, no Uruguai. Então, praticamente todos os países da América Latina já tinham diagnosticado influenza de alta patogenicidade. No Brasil, nós conseguimos ter um controle muito grande até então, né? Essas aves silvestres, elas acabaram se contaminando com influenza de alta patogenicidade, mas nós não tínhamos contato dessas aves silvestres com as aves comerciais até o momento. E aí, desde 2023, então em maio de 2023, foi quando foi relatado o primeiro caso de influenza no Brasil. Mas isso aconteceu em aves silvestres. Desde então, o Brasil tem relatado aí em torno, mais ou menos aí de uns 160 casos, né, em aves silvestres. 3 casos em aves de subsistência, mas nunca em aves comerciais, porque justamente, né, a biosseguridade dentro dos estabelecimentos é muito grande e a gente conseguiu controlar isso, assim como a gente vem conseguindo controlar isso de uma forma muito eficiente, né? Então, a influenza ela já circula e ela veio justamente através das aves migratórias. Quando essas aves elas se contaminam, então, com o vírus, seja por esse contato direto com uma ave contaminada ou por um contato indireto, os influenzas de alta patogenicidade, eles têm como principal sinal clínico o aumento súbito de mortalidade. É comum ter mortalidade de 80%, 90% das aves. Isso é um sinal muito importante. Por isso que até a presidente da SIDASC, ela coloca ali, observou um aumento súbito de mortalidade, aumentou mais do que 10% de mortalidade, isso é um alerta, né? Porque isso é um dos sinais do influenza de alta patogenicidade. Aumento súbito de mortalidade. As aves, elas têm esse quadro respiratório, então isso se caracteriza pela dificuldade em respirar. A crista, ela vai ficar cianótica, né, como a gente chama, arroxeada. Isso indica a dificuldade respiratória. Como o vírus, ele também, durante o processo de replicação dele, ele chega até o sistema nervoso, isso faz com que as aves elas tenham esse quadro de dificuldade de ficar em pé, dificuldade de andar, ou muitas vezes um andar meio cambaleante, né? E aí isso tudo vai chamando a atenção.
se são aves que são aves produtoras, né, de ovos, tem também uma baixa na produção desses ovos por essas aves. Esses sinais, né, que a gente chama de sinais nervosos e respiratórios, são sinais que a gente observa na influenza aviária, mas são sinais que a gente também observa numa outra doença, que é a doença de Newcastle, que também é uma doença de notificação obrigatória e imediata, assim como a influenza aviária. Por isso que qualquer um desses sinais, a gente precisa comunicar o órgão oficial para que ele vá até o estabelecimento e ele avalie se realmente a nossa suspeita ela é fundamentada, né? E isso pode indicar, de repente, uma influenza ou uma doença de Newcastle. E isso vai ser conseguido diferenciar somente através de diagnóstico laboratorial. Infelizmente, a gente não consegue, né, através dos sinais clínicos, afirmar que é influenza ou que é Newcastle. Por isso, precisa colher material e encaminhar para o laboratório. Quem é que pode colher esse material? Somente os veterinários do órgão oficial. Por isso, é nossa obrigação entrar em contato, notificar, para que eles vão até o local, coletem o material e encaminhem para um laboratório oficial do Ministério da Agricultura, que é o LFDA. É o único laboratório, né, que faz o diagnóstico para influenza e doença de Newcastle. Eles coletam o material, encaminham para o LFDA e aí sim a gente vai ter o resultado se a nossa suspeita, né, é uma suspeita positiva ou não. Sim. Bom, vou repetir aqui e ao longo da nossa conversa volto a ele o número para você aí, em caso de suspeita dessas características das quais a professora nos falou em detalhe. Caso você queira avisar, avise para 0800 643 9300, 0800 643 9300. Você tem aí o único canal para validar essa notificação e, claro, para uma consequente coleta e análise desse material, não é, professora? Sim. Agora, é assustador mesmo quando a gente pensa em 80% a 90% de morte desses animais. É um prejuízo indescritível, né, para uma granja grande, por exemplo. Sim. Nessa situação ali da granja de Montenegro, né, eles tiveram praticamente 80% das aves morreram. Né? E aí o que restou, que foi um volume pequeno de aves, acabou sendo eliminado, né? Que é o protocolo. Sim. Como essa doença ela é uma doença que tem uma disseminação muito rápida entre as aves, então desde que a ave entra em contato com o vírus de alta patogenicidade até ela começar a manifestar a sintomatologia clínica, isso leva 48 horas, então a disseminação é muito rápida. Muito rápida. E aí a gente precisa realmente controlar a disseminação. Por isso que o protocolo quando se identifica um lote positivo, é fazer a eliminação das aves para evitar a disseminação para outros locais, né? E, bom, este caso, professora, só para a gente trazer para o nosso contexto, claro, em Montenegro, vai ser aplicada uma série de protocolos também. Provavelmente este local precise passar por algum processo de sanitização antes de voltar a acolher aves, né, a produção propriamente. E este prazo pode variar, não é mesmo? Este Sim. período aí de isolamento. Existe um programa, né, de contingência com relação à influenza aviária e doença de Newcastle do Ministério da Agricultura. Então, todo esse protocolo ele é descrito dentro desse plano de contingência. E aí, justamente ali já está determinado quais são os passos que vão ser seguidos caso aconteça uma positividade. Sim. Então, já tem um protocolo muito bem descrito de como agir nessas situações, né? A primeira situação identificou um lote que é suspeito. O órgão oficial vai até o local, avalia, ele vai interditar a propriedade, ele vai colher o material e essa propriedade ela fica interditada. Quando se tem o resultado de positividade, se entra então com o processo de despovoamento dessa propriedade.
Junto com esse despovoamento, né, que é a eliminação das aves que ainda não morreram, né, se traça um raio de 10 quilômetros dessa propriedade, onde todas as propriedades que se encontram nesse entorno, elas vão ser visitadas e avaliadas para identificar se não há mais nenhuma outra propriedade suspeita. Dentro desse raio se visitam todas as propriedades, não só aquelas que têm aves, mas também aquelas que têm suínos, que têm bovinos, né? Então, tudo é visitado para monitorar e garantir que nesse raio de 10 quilômetros não exista mais nenhuma possibilidade de positividade. Essas aves que são eliminadas, então, na propriedade, é feita a eliminação ali. Essas aves, elas passam por um processo, então, que a gente chama de compostagem dentro da própria propriedade. Por que não pode sair dali? Porque o risco de tirar essas aves, tirar esse material, tirar essa cama, é um risco muito grande de disseminar o vírus. E o objetivo é justamente impedir a disseminação. Sim. Por isso que se fazem, né, valas que são forradas com lona, onde as aves, o esterco, a cama, resíduo de ração, tudo vai ser enterrado nesse local, né? Vai passar por esse processo de compostagem para eliminar o vírus. A propriedade, as instalações, elas vão passar por um processo de limpeza, de desinfecção, de vazio sanitário, de um novo monitoramento desse ambiente para garantir que o ambiente é livre. E aí só depois poder estar liberado para um novo alojamento. Sim. Isso varia de tempos, né? Mas leva, em média, aí, pelo menos uns 50, 60 dias para você conseguir fazer todos esses protocolos de limpeza, desinfecção, vazio sanitário, né? Então, é um protocolo que demora um pouquinho aí. É o que, inclusive, a portaria, né, 795 determina, 60 dias aí, em função dessa detecção em Montenegro. Professora, você falou sobre a avaliação nesse raio de 10 quilômetros, lá no caso de Montenegro, também de outros animais. Eles não morrem, mas eles podem ser vetores do vírus, por exemplo, suínos e outros, é isto? O grande impacto com relação a esses outros animais é principalmente relacionado aos suínos, porque o que pode acontecer é que se tiverem suínos e esses suínos eles estiverem positivos para um outro tipo de influenza, se eles entrarem em contato com a influenza das aves, esses dois influenzas lá no organismo do suíno, eles podem fazer um processo, um rearranjo, vamos dizer assim, e surgir um terceiro tipo de influenza. E esse terceiro tipo de influenza que surgir, ele pode ser um potencial contaminante para humanos. Por isso que precisa se fazer toda essa avaliação relacionada à presença de outros animais também. Como muito bem colocado pela presidenta Sidaski, a contaminação por consumo de carne, de ovos, isso não é um problema. Por isso as pessoas elas podem continuar consumindo tranquilamente, porque não há nenhum relato desse tipo de contaminação. Né? Então, a carne, os ovos, né? Alimentos que são processados, que são cozidos, não tem risco nenhum de contaminação. A contaminação pode acontecer para pessoas que estão em contato direto com a ave contaminada. Um risco baixo, mas pode acontecer. O que se orienta também é para as pessoas que, se de repente encontrarem mortos, né? Encontrou ave morta na rua, encontrou um passarinho morto, não manipula, né? Não pega aquela ave, não manipule, porque você não sabe o que pode ter acontecido. E aí pode, nesse processo de manipulação, se porventura aquela ave, né, tenha morrido em decorrência do influenza de alta patogenicidade, a pessoa se contaminar. Sim. E no caso, professora, não sei se você poderia nos relatar, caso a pessoa, nessa manipulação, venha a se contaminar, apesar de todas essas medidas, o que a gente passa? Quais são os sintomas? Existe um quadro desenvolvido na gente? Sim, o quadro que é desenvolvido no humano é um quadro que é relativamente grave, né? É um quadro respiratório bastante grave, com pneumonia,
as pessoas podem desenvolver até falência renal. Então, é um quadro que é grave nas pessoas, tá? Por isso que precisa ter um cuidado muito grande para não manipular essas aves. Porque o quadro, quando as pessoas se contaminam com H5N1, o quadro respiratório nas pessoas também é um quadro grave, né? A Organização Mundial da Saúde, ela relata, né, os casos de contaminação em humanos que tiveram desde o início, né, da circulação do H5N1 e muitas pessoas que entraram em contato acabaram morrendo, porque o vírus ele tem uma patogenicidade alta para as pessoas também. Mas, com certeza, casos raros, não é? Sim, pouquíssimos casos, né? Se a gente for colocar na ponta do lápis aí, desde que iniciou a pandemia, a Organização Mundial da Saúde coloca em torno de 900 casos notificados. Então, imagina, né? Em praticamente 20 anos, 900 casos é muito baixo. 22, né, professora? 22 anos já. É. Então, a gente só precisa ter cuidado, né? Ter cuidado porque, como eu disse, existe um risco. É baixo, mas existe, por isso a gente precisa cuidar, né? Exatamente. Não é porque o risco é baixo que a gente não vai cuidar, não. A gente precisa ter todos os cuidados. Exato. Bom, eu entendo que, para mim, pelo menos, ficou muito bem colocado, explicado, aprofundado aqui esse quadro, essa lista de sintomas que a diretora da CIDASC nos trouxe, a professora aprofundou muito bem, falou de todas as medidas e é muito louvável mesmo a série de protocolos que as granjas brasileiras adotam e certamente isso evitou que alguma suspeita chegasse antes, né, professora? Sim, o nível de biosseguridade das granjas no Brasil é muito grande, né? Se tem um cuidado e uma atenção muito grande com relação a isso, né? Isso já vem sendo feito há muitos anos, não são protocolos que foram instalados agora, são protocolos que a gente já segue há muitos anos, né? E isso justamente coloca o Brasil na situação que ele se encontra, né? O Brasil é o maior exportador de carne de frango do mundo. Por que a gente ocupa esse espaço? Porque a gente tem qualidade no produto que é produzido aqui, né? E isso é qualidade por quê? Porque a gente tem uma biosseguridade que realmente é efetiva. Aqui nós estamos falando, né, da biosseguridade específica pensando em influenza, mas esses protocolos de biosseguridade, eles são para todas as outras doenças que podem acometer os plantéis, né? Nosso objetivo é realmente garantir que as aves, elas não tenham contato com patógenos, principalmente com aqueles que têm um risco de serem zoonoses, né? Então, o cuidado, ele acaba sendo muito grande. Por isso que as pessoas, elas podem consumir sem problema nenhum, com a maior tranquilidade, né? Porque realmente a qualidade do produto que é produzido no Brasil é uma qualidade diferenciada. Bom, professora, eu agradeço e tenho certeza que todos os nossos ouvintes ficam aí muito mais aliviados em entender melhor sobre isto. Não sei se você gostaria de destacar mais algum aspecto, professora, que eu não tenha eventualmente tocado aqui. Eu acho que só é importante a gente frisar mais uma vez, né, Carla, que as pessoas, elas fiquem sim atentas, né? A gente precisa dar máxima atenção, né, para qualquer suspeita notificar o órgão oficial, mas para que as pessoas não entrem em pânico. Não é motivo para isso, é motivo para nós ficarmos atentos, né? Porque a gente sabe que o vírus ele está circulando, então a gente precisa ficar atento para qualquer situação, notificar para que isso seja tomadas as ações o mais rápido possível e impedir que a disseminação ela continue acontecendo, né? Sim. Então, mais atenção realmente ao que está acontecendo. Sim, eu só retomo alguns dos traços aqui que a professora nos trouxe, dos sintomas, né? Dificuldade para respirar, a crista arroxeada, também foi comentado aqui pelas séries a respeito do inchaço nessa crista, desequilíbrio, aquele bichinho que fica cambaleante, e nós temos também um sinal que é a baixa produção de ovos, mas pelo que eu entendi aqui, é muito rápido o quadro da mortalidade, então talvez nem dê tempo. Nem de tempo, muitas vezes. De observar essa baixa na produção de ovos. Uhum. E eu retomo aqui também, só para finalizar com este dado que é muito importante, o número para você fazer aí a notificação e a partir disto todo o procedimento é feito, coleta, análise e tudo que vem pela frente. 0800 643 9300 0800 643 9300. Nós temos aí que, a partir dessa notificação,
tudo o que é oficial, não é? De acordo com o protocolo adotado no Brasil, vai acontecer. Era isso, não é, professora? Isso. Muito obrigada. Obrigada a você, nosso ouvinte, nossa ouvinte. Hoje nós tivemos uma edição diferente, uma edição diferenciada aí do Minuto da Pesquisa. Você ouviu, então, aqui nesta terça-feira. Cada terça-feira, claro, nós temos aí um programa diferente, um tema diferente. Hoje foi gripe aviária. Nesta edição, então, nossa convidada é a professora Cláudia Bife, do curso de Medicina Veterinária, aqui do Centro de Ciências Agroveterinárias, o CAV, da UDESC, em Lages. Também ouvimos a declaração de Celes Regina de Matos, ela que é presidente da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, a SIDASC, com as orientações oficiais a respeito desta doença. O Minuto da Pesquisa volta a cada semana. Na próxima terça-feira temos uma próxima edição. Eu sou Carla Torres e acompanho você ao longo aqui da programação na 106.9. Até mais. Tchau, tchau. Você ouviu Minuto da Pesquisa, uma produção do Núcleo de Jornalismo da Rádio Educativa UDESC FM Lages.